Bom dia a todos vocês. Meu nome é Josemar, não sei se vocês chegaram a dar uma olhada no currículo ali do palestrante, né, antes de vir. Eu sou coordenador do Núcleo de Tecnologia Municipal, Educacional Municipal de Cascavel. Trabalho com formação de professores no uso de tecnologia na escola, com as crianças. A rede nossa ela trabalha com crianças até 10 anos, da pré-escola até o 5º ano do ensino fundamental. Então, o meu público lá são professores que trabalham no ensino básico, né? E a formação, os meus alunos são crianças de até 10 anos ali nessa faixa etária. Há alunos maiores, mas normalmente por algum déficit de aprendizagem, alguma coisa, mas no geral, crianças até 10 anos. Eu vou falar aqui hoje um pouquinho sobre o projeto Escola.com, que é um projeto nosso lá, baseado em outros projetos por aí de uso de laptops educacionais, laptops na escola, né? O nosso foco não é comprar um equipamento, não foi comprar um equipamento educacional, porque todo computador é educacional. A gente pode usar ele para educação, mas é a gente que define se ele vai ser educacional ou não. Não adianta vir com uma etiqueta escrito laptop educacional se ele não for usado para educação. Então, a escolha do equipamento, depois vocês vão visualizar, é um equipamento, é esse que eu estou usando aqui, é um equipamento normal, como qualquer outro, tá? E tem algumas particularidades do projeto que são bem diferentes do projeto UCA, por exemplo, que é um dos mais famosos aí de uso de laptop educacional, tá? Mas antes de começar a falar sobre o laptop educacional em si, eu vou fazer um pequeno resuminho da nossa história de uso de tecnologia na educação. Né? Cascavel ela é uma das cidades lá no oeste do Paraná, não sei se vocês conhecem o Paraná ali, fica bem ao oeste, próximo a Foz do Iguaçu. É uma cidade predominantemente agrícola, mais recentemente começando a se industrializar, começando a desenvolver na área de tecnologia. E cada vez crescendo mais. E lá a gente usa a tecnologia na escola desde 1997. Então não é uma coisa muito nova para a gente. Os primeiros instrutores de informática foram contratados por concurso público em 1997 já. Então e trabalhavam no contraturno escolar, em atividades de contraturno escolar. Né? Então é um projeto, todo o projeto é fruto de uma longa história de uso de tecnologia na educação e que culminou mais recentemente com os laptops e com outros projetos que estão chegando aos poucos lá na nossa rede. Então, o uso de tecnologia começou lá em 97, atividades de contraturno escolar, utilizando software proprietário Windows, né? Windows 95, Windows 98, Windows XP e progressivamente sendo aprimorado os softwares que foram usados. Em 2009, começou uma expansão desses laboratórios, porque até ali as atividades eram em contraturno escolar. A partir de 2009, houve uma ampliação dos nossos laboratórios, todas as nossas escolas possuem um laboratório de informática. Aqui tem um laboratório menor, tem em torno de 15 computadores, tá? E todos esses laboratórios são predominantemente com software livre. Em sua maioria Linux educacional, desenvolvido pela Universidade Federal do Paraná e fomentado pelo Ministério da Educação através do projeto do PROINFO, né? O Programa Nacional de Informática na Educação. Então lá nossas escolas, a partir de 2009, começam a ser expandidas. Das nossas 62 escolas, 49 possuem laboratórios com 27 computadores. O PROINFO ele distribui 15 e o município complementa para que o aluno possa trabalhar individualmente, cada um na sua máquina, sem problemas, sem aquela coisa de ter que ficar fazendo um revezamento durante o pouco tempo que eles têm acesso, fica fazendo um revezamento de máquina, a gente não há necessidade ali, porque a maioria dos laboratórios consegue atender todos os alunos da mesma turma ali. Quando necessário, é possível, algumas escolas têm até mais computadores, dependendo do tamanho, a quantidade de alunos que necessita ser atendida. Né? Essa expansão começou ali em 2009 e no final de 2012 nós já tínhamos todas as escolas equipadas com laboratório, instrutores de informática. Algumas escolas chegaram até 2 instrutores de informática para conseguir atender toda a demanda da escola. Né? Esse aqui é o nosso grupo de colegas de trabalho, os instrutores de informática. Eles são os responsáveis pelos laboratórios nossos lá. Eles estão no laboratório e aí eles, por exemplo, tem uma manutenção para ser feita básica ali, uma coisa rápida que você precisaria chamar um técnico para fazer.
esse instrutor, muitas vezes, ele já está preparado para resolver a maioria dos problemas comuns do laboratório. Se não for problema de hardware, os de software eles resolvem todos os problemas. Então, muito dificilmente a Secretaria de Educação tem que disponibilizar um técnico para ir lá fazer manutenção no laboratório de informática. E essa é uma dificuldade de muita escola pública. Né? Por quê? Porque não tem muitas vezes uma pessoa na escola que saiba dar um apt-get install lá para instalar um software no Linux. Isso quando eles têm a senha de root. Né? No caso do software livre, usando o Linux, quando eles têm a senha de administrador. Aí o que acontece? Eles preferem usar o Windows que tem lá na sala do professor, né, para o dia a dia, e abandonam o laboratório de Linux lá porque ele não sabe utilizar. E aí ele vem com a desculpa de que não tem jogos, não tem atividade para usar no Linux. Tá? Pelo contrário, o laboratório com Linux ele disponibiliza muito mais recursos educacionais do que o laboratório com Windows. Muito mais recursos. E com uma vantagem, você não precisa usar software pirata, né? Você pode usar todos os softwares livres e gratuitos. Em sua grande maioria, gratuitos. Isso não quer dizer que todo software livre é gratuito. Mas em sua maioria, a grande maioria dos softwares livres são gratuitos também, né? Então essa galera aqui, a gente tem desde 2010 procurado levar eles para eventos de software livre, justamente porque assim, lá em 2010, em 2009, quando começou a chegar os laboratórios com Linux, a primeira reação é aquela de aversão à novidade. Né? É uma coisa nova e aí você tem aquela aversão, você tem aquela repulsa ao uso do Linux ali. E aí, o que a gente fez? A gente começou a dar capacitação para eles e levamos ele para um evento que acontece em Foz do Iguaçu, a Latinoair, não sei se vocês já foram ou conhecem, é um evento muito bom para falar sobre software livre. E a partir dali, essa visão mudou deles. Tanto que nos últimos 5 anos, a gente tem levado eles todos os anos, a gente enche o ônibus lá da secretaria e leva eles para o evento, para que eles possam buscar novidades para usarem com as crianças. Né? E eles vão nesses eventos e conseguem trazer coisas e nos abrir os olhos, muitas vezes, para novidades para serem usadas no laboratório, na escola, recursos novos, ferramentas que dá para eles trabalhar com as crianças. Né? Então essa é a nossa galera lá. Nessa equipe a gente tem gente que desenvolve jogos educativos. Por exemplo, esse senhor aqui na frente, que é o João Clóvis, ele desenvolve para a gente vários jogos educativos, tanto em HTML5 quanto em Unity. E antigamente, na época que a gente usava o Windows, ele desenvolvia em Flash. Né? Ele criava vários softwares educativos em Flash para a gente. Hoje em dia ele faz HTML5 e tem usado também o Unity para desenvolver jogos em 3D para trabalhar na educação. Né? A gente ainda não consegue utilizar todo o potencial disso, de software 3D, devido à alimentação de hardware dos laboratórios. É óbvio que se você parar para analisar que você tem um multiterminal lá com 2 ou 3 telas e você tem que rodar um jogo 3D ali, vai ser complicado. Vai ser complicado. Então a gente tem procurado focar no HTML5 que roda tranquilamente na máquina, no navegador web lá da máquina. Tá? Então, o João Clóvis aqui é um parceiro nosso lá, que trabalha na Secretaria de Educação junto com a gente, desenvolvendo jogos educativos. No ano passado, a gente fez um levantamento aí, nos últimos 2 anos, foram mais de 200 jogos criados por ele. E esses jogos a gente disponibiliza nos laboratórios e também nos netbooks, que a gente vai chegar a falar daqui a pouco. Tá? Em 2010, foi inaugurado o Núcleo de Tecnologia, o NTM, tá? O NTM ele não é uma iniciativa própria do município, não é o município que resolve, eu vou fazer um núcleo de tecnologia. Não funciona assim. A partir do momento que você adere ao Programa Nacional de Informática na Educação, se o seu município tem mais de 10 escolas, você necessariamente vai ter que montar um núcleo de capacitação. O município tem que montar, não é opcional. Ele deve montar um núcleo de tecnologia. O Ministério da Educação fornece todo o equipamento, fornece o material didático para ser usada na capacitação e fornece a capacitação inicial do formador que vai trabalhar lá. E o município tem a responsabilidade de disponibilizar uma sala para fazer essa capacitação e um profissional para fazer o trabalho. Tá? Então o Núcleo de Tecnologia, ele foi inaugurado em julho de 2010. E em agosto de 2010 a gente começou a primeira turma, 440 alunos. Primeira turminha nossa, dividida em 16 turmas por semana, né? Na semana ali, 8 turmas de segunda a quinta, de 15 em 15 dias as turmas iam e faziam a capacitação em serviço. Então o Núcleo de Tecnologia ele foi responsável por começar a capacitação em software livre com os professores. Vocês estão vendo que eu comecei com o histórico aqui.
Observem, capacitação começou em 2010. Em 2010. Os netbooks do projeto chegaram em 2014. Então você começa primeiro com a capacitação e depois com o equipamento. Não adianta nada você chegar com 1000 computadores e empurrar lá na escola e querer que o professor use. Não há essa possibilidade, não tem como. Tá? Primeiro você começa a fomentar isso, a dar capacitação, a apresentar o sistema, a mostrar recursos que ele pode utilizar, para depois você chegar com o equipamento para ser usado na sala de aula dele. E isso vale para qualquer tipo de coisa que você vai implantar novo, né, na rede. Primeiro você começa com capacitação, para depois chegar lá e implantar o projeto. Né? Então, até o momento, mais de 2.500 servidores, entre professores e demais servidores, passaram por capacitação no núcleo. Até o ano passado eu trabalhava sozinho, aí o ano passado entrou uma colega que agora está atendendo também a formação de professores. Mas foram 2.300 alunos ali que passaram comigo sozinho lá, perdido no núcleo, né, e fazendo essa capacitação. Bom, esse aqui é o nosso laboratório lá, é onde a gente faz a capacitação dos professores, o nosso núcleo de tecnologia. Tá? Aqui nesse caso eles estavam fazendo uma capacitação em editor de áudio, o Audacity. Não sei se alguém conhece ali, dá para produzir muita coisa bacana com o Audacity em áudio na escola. Né? Dá para gravar, dá para editar música, dá para fazer mixagem, dá para fazer muita coisa legal. E a gente faz essas capacitações, não é porque ele vai usar isso com o aluno, não necessariamente. Mas às vezes ele pode precisar realizar alguma coisa lá na escola, alguma atividade diferenciada, em que esse recurso pode ser útil. Então a gente dá certas capacitações, por exemplo, eu já dei capacitação de Inkscape, desenho vetorial, já dei capacitação de GUMP para edição de imagens, o GUMP é o equivalente ao Photoshop. Então você dá uma capacitação nessas ferramentas para que ele possa criar a aula dele, ele possa planejar a aula dele. Alguns utilizam com as crianças, outros não. Vai depender do planejamento que ele elaborou para usar com as crianças lá na escola. Tá? Bom, mais de 4.000 horas de capacitação nesses 5 anos de núcleo. Tá? Mais de 4 horas, em média ali, 140 horas por profissional, dependendo do curso que foi feita. Tá? Então são muitos cursos que foram realizados lá. Somente professores, foram 2.300 professores que participaram dos cursos. Tá? Do nosso quadro, que é de 2.700, então assim, 70% da rede já passou por capacitação no uso de software livre. Sempre tem aquela renovação da rede e tal, mas em geral 70% já passou pela capacitação do núcleo de tecnologia. E todo ano a gente abre em média 400 vagas para curso. Esse curso acontece em horário de trabalho. Ele não é à noite, não é no sábado. A gente disponibiliza 4 horas para o professor a cada 15 dias. Ele sai da escola dele e vai lá para o núcleo fazer um curso para aprofundar o conhecimento dele de tecnologia. Tá? Então essa capacitação em serviço, em horário de trabalho, sem restrições, não pode sair. Não, aquele horário é para ele ir lá e fazer esse curso. E aí esse professor passa por capacitação. A partir do momento que a gente fez isso, a gente conseguiu atrair mais gente para o curso. Né? Inicialmente o curso era para ser à noite, abri as inscrições, de 4.000 professores, 50 se inscreveu. Né? E eu tinha 400 vagas. Aí conversando com o secretário de educação, a secretária de educação na época, e depois o outro secretário que entrou depois, a gente conseguiu convencê-los da necessidade de que esse curso fosse em horário de trabalho, justamente porque é uma necessidade, o professor não tem mais como fugir disso. Ele não tem como mais escolher aprender a usar tecnologia, ele tem que saber usar. Não tem como mais. O aluno chega na escola sabendo mais do que ele sobre o computador. Se ele não se aprofundar, se ele não se capacitar, vai chegar um momento em que o aluno vai começar a corrigi-lo de outras coisas, porque com a tecnologia ele estaria mais informado. Né? Tem professor que ainda fala sobre a questão dos planetas, do universo, aí denomina lá Plutão como planeta, ou não é, o que será? E muitas vezes ele não está informado, não está atualizado sobre as últimas informações. Por quê? Porque ele não usa a internet para pesquisar. E isso não aparece na Globo todo dia. Né? Essas informações aparecem esporadicamente quando ela é notícia. Depois que ela deixou de ser notícia, novidade, ela não aparece com frequência. E se você tem internet, você pode estar se atualizando permanentemente. Né? Então, se o professor não se atualizar, não buscar informação atualizada, ele se torna obsoleto na sala de aula. Chega um ponto que o computador está ensinando mais para o aluno do que ele. Então, não é esse o objetivo.
O objetivo é que o professor medie esse conhecimento e oriente o caminho que o aluno tem que seguir para que ele atinja os objetivos pedagógicos dele. Não o contrário, o aluno ficar dizendo qual que é o caminho que o professor tem que ir. Ok? Então, essas capacitações acontecem em trabalho. E aí, a partir de 2012, a gente implantou o projeto piloto do uso de netbook em uma escola. Tá? Em uma escola. A gente escolheu um equipamento, na época, por uma questão financeira mais, né? Escolher um equipamento que era muito barato e tal, mas tinha algumas limitações. Por exemplo, a gente pegou a especificação de hardware do UCA, né? Uma máquina de 4 GB de HD, 4 GB de HD e 512 de memória. 500, né? Top, 512 de memória. Agora você tenta imaginar o seguinte, essa máquina acabou, durante o processo licitatório, optaram por não especificar o sistema operacional. Não especificaram. E aí acabou caindo lá uma máquina Android, da marca BAC. É um laptop educacional que tinha especificação de hardware, só que ele só rodava o sistema operacional Android. Aí, detalhe, logo ali naquela época, o Android parou de rodar Flash. 90% das atividades educacionais que a gente tinha eram em Flash. Como é que você vai usar um laptop educacional com recursos educacionais em Flash que não roda no laptop? Entendeu? Então, assim, a gente começou a encontrar algumas limitações. Tanto que foi o projeto piloto. Por isso que a gente faz piloto. A gente tem que testar o recurso antes de querer colocar em toda a rede. Né? Eu vi muitos municípios, vamos colocar laptop. Foram lá e compraram 20 mil laptop. Depois não sabia o que fazer com isso. Não sabia onde usar, como usar, não sabia que tinha que fazer uma rede de Wi-Fi para conseguir usar a rede. Queriam usar o AP normal com 200 computadores na escola. Então, assim, são limitações que você tem que testar primeiro. Tá? E não tem como você saber sem você experimentar também. Não tem como. Né? Então, a gente experimentou esse equipamento, ele não foi aprovado, a licitação foi cancelada. A gente tinha feito já um pregão eletrônico para 10 mil máquinas, mas só compramos aquelas que precisávamos para o piloto. Se a gente aprovasse, seria pedido o restante. Né? Então não foi aprovada a máquina, o processo licitatório foi cancelado, e aí entrou no processo de escolha novamente. Em 2013 a gente fez esse processo de escolha de máquina, e em 2014 a gente conseguiu finalmente, no final de 2013, adquirir a máquina, e no início de 2014 começar o processo de aquisição. No mês de abril foram entregues as máquinas para as crianças e para os professores e para todo mundo. Tá? Mas esse processo de escolha de máquina, ela tem que passar pelo experimento. Você tem que pegar algumas máquinas e ver qual que vai rodar os recursos que você precisa. Tanto que a máquina hoje ela roda o sistema Linux. Né? Inicialmente as primeiras vieram com Mandriva. A tendência agora é que a gente use uma outra variação, o Debian, qualquer variação do Debian. Né? Por uma limitação de hardware, a máquina ela só rodava o Mandriva na época. Rodando Linux estava valendo, porque com o Linux a gente se entende. Né? Você consegue compilar pacotes e fazer funcionar. Tanto que a gente personalizou a nossa distribuição e colocamos dentro dela 4 mil atividades educativas. Então a gente deixou dentro da máquina aqui, em individual. Cada máquina tem 4 mil atividades educativas dentro dela. Então o professor ele não depende do uso da internet para poder usar os recursos educacionais. Está lá dentro da máquina. E na máquina que ele recebe tem uma cópia de tudo que tem no dos alunos. Então ele consegue ter lá no momento de hora atividade dele, no momento em casa, ele pode estar explorando a máquina e encontrando o recurso que vai ser o que ele vai poder usar ali com os alunos naquela aula, conforme o planejamento dele. Tá? Então essa questão do que colocar na máquina, vamos usar a rede, vamos usar o site na internet, a gente tem que sempre lembrar das limitações que a gente tem no serviço público, principalmente, que são, por exemplo, a internet. A internet das escolas públicas são de baixa qualidade, a gente sabe disso. Sabe disso. Tem municípios que você não consegue uma internet maior que 1 mega. Tem município que você não consegue. Como é que você vai implantar um projeto, colocar 200 computadores na escola e esperar que a internet vai funcionar? Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Então você precisa pensar isso antes de colocar um projeto desse. Tem município que compra tablet. Tablet depende infinitamente da rede. Depende da internet. Como é que vai funcionar isso? Você colocar 500 tablets numa escola e esperar que a internet vai funcionar? Nos moldes que a internet nossa funciona hoje, esquece. Esquece, não há essa possibilidade. Então o que a gente planejou nesse projeto? A gente implantou um servidor na escola,
né, uma máquina servidor lá na escola, uma máquina comum, com uma potência razoável, que desce para armazenar dados ali dentro, e o professor coloca as atividades diferentes, que não tem no laptop, ele coloca nesse servidor e o aluno acessa na rede local. Né, numa rede local. Isso evita, por exemplo, dele depender da internet. Bem no dia que ele precisa, a internet não funciona. Normalmente é assim, né? Na hora que a gente precisa, ela cai. Na escola é mais comum isso acontecer ainda, né? Aqui também, né? Aqui também. Então isso acontece. Então, a gente colocou esse servidor na escola, o professor via FTP da máquina dele, joga os arquivinhos lá e disponibiliza para os alunos. Essa máquina, ela custou para a Prefeitura Municipal R$ 639, o equipamento, tá? O laptop. E o software, a gente personalizou nós mesmos. Até a instalação, nós mesmos que fizemos, um por um. A gente, inicialmente, agora, no primeiro ano passado, que a gente aplicou para os quintos anos, foram 4.150 máquinas. A gente formatou uma por uma e instalamos o sistema nela. A gente fez a replicação, a gente preparou uma e replicamos para as outras. Mas a gente personalizou o sistema. Por quê? Inicialmente a gente tinha pensado, vamos contratar uma empresa que vai fazer o serviço, né? Vai preparar o sistema com o que nós queremos. Mas normalmente as empresas não fazem o que a gente quer, elas colocam o que elas querem. Ou os que elas têm disponível, e não o que a gente disponibiliza. Muitas vezes é assim. E aí você esbarra, muitas vezes, nessa questão. E então, nós mesmos sentamos, no final de 2013, pegamos o sistema operacional que a fabricante da máquina nos disponibilizou e personalizamos eles. Colocamos um servidor Apache, colocamos um servidor de banco de dados, colocamos todos os softwares educativos que a gente queria que tivesse instalado, e mandamos para eles, eles não homologaram. Né? Aí a gente teve que fazer nós mesmos a instalação, porque a gente que tinha personalizado o sistema. Eles queriam colocar só o que eles queriam. Né? Porque a gente não comprou a licença para poder fazer isso. A gente queria usar software livre. A gente não queria pagar licença de software. Eles queriam que a gente pagasse R$90 por máquina de licença. Numa licitação de 10 mil máquinas, são R$900 mil que a gente não gastou. A gente economizou e esse dinheiro pode ser usado em outra coisa. Não é verdade? Porque nós mesmos fizemos a personalização do sistema. Para fazer o que nós sabíamos fazer, não precisávamos pagar para outro fazer. Não é verdade? Além do que, no serviço público, economicidade é um dos princípios. Você não pode fazer isso. Né? É um desrespeito ao dinheiro do contribuinte. Não é verdade? Então, em 16/4 foi feita a entrega dos professores, instrutores, e a partir dali começou a entrega para as crianças também. Tá? Aqui então o momento que a gente fez essa entrega. Né? Esses dois aluninhos aqui na frente estão ali brincando com o Scratch já, que é um projeto que a gente trabalha com as crianças, o ensino de programação. E esses dois aí, eles foram para aquele programa da Regina Casel, Esquenta, no mês de abril do ano passado. Eles foram convidados para ir lá mostrar os joguinhos que eles tinham feito e tudo mais. Então foi muito, muito legal. E aí a gente chamou eles para ser os representantes dos alunos na entrega do equipamento. Né? E assim, esses projetos paralelos que a gente faz nas escolas, e não é só o Scratch, tem o Minecraft, que a gente usa com as crianças, o Minetest, né? Na verdade a versão free, o Minetest, que dá para ser instalado no Linux tranquilamente. São projetos que os instrutores eles recebem uma capacitação inicial do projeto lá com a gente, e ele escolhe ou não aplicar. Vai depender da realidade dele lá. Então algumas escolas aplicam o projeto, algumas não. Tá? Mas todos receberam a mesma formação. Todos têm possibilidade de utilizar aquele recurso com as crianças. Vai depender da disponibilidade. Então, alguns optam por usar determinadas ferramentas. Tem uma escola que usa a plataforma Moodle. Ela usa a plataforma Moodle para dar tarefa de casa para as crianças. Então, assim, eles instalaram no servidor dentro da sala de aula, aí o aluno acessa pelo IP da escola, e aí ele vai lá, acessa e faz atividade na plataforma. Né? Então é um projeto bem interessante que a escola escolheu usar esse. Ou a instrutora de informática que faz o trabalho na escola preferiu usar esse recurso. É uma das opções. Então a gente dá formação no Moodle, no Joomla, no WordPress, em várias ferramentas para que eles possam escolher aquela que é melhor para eles. A gente não impõe de cima para baixo, essa é uma característica da nossa rede. A gente não quer impor isso para eles. A gente quer dar opções. Você não pode chegar e falar para o cara assim, olha, você vai usar esse software aqui. Mas se esse software não atende à necessidade dele, por que eu vou obrigá-lo a usar esse software?
Não é verdade? Então eu tenho que apresentar alternativas. Você tem o Moodle que dá para fazer isso. Você tem o Joomla que dá para você fazer um sitezinho interno da escola. Você tem várias ferramentas, um blog que você pode estar usando para divulgar o que acontece na escola. Então você vai trabalhando várias ferramentas e mostrando essas alternativas para o profissional e você vai dando opções. E aí ele pode decidir qual ferramenta que vai ser mais interessante para ele. E tem aquele que prefere usar nenhuma. Não fazer nada. Tem aqueles. Isso a gente não tem como a gente forçá-lo a usar a ferramenta. Tá? O que a gente pode é orientar, mas não obrigar. Ok? Bom, esse aqui é o nosso netbook, né, do projeto escola.com. É um netbook mobile 5500, 2 GB de memória, 320 de HD. Uma maquininha razoável para o dia a dia, tranquilo, para usar ali um navegador web, produzir um texto, fazer um trabalho com o professor em sala de aula. É uma máquina que dá conta do recado. Né? É tela de 10 polegadas, 3 entradas USB, uma saída VGA para o projetor, uma saída HDMI, né, para TV de alta definição. Sistema operacional, ele veio com o Mandriva Linux. Tá? O inicial. E essa versão aqui já está com o Linux Mint, que eu andei testando no último ano aí, funcionou no final do ano ainda para cá, eu estou usando ela. Tá? Então essa é a máquina. A gente pensou o seguinte, porque o nosso projeto ele tem um diferencial muito grande, enorme. Quando o aluno conclui o 5º ano do ensino fundamental, essa máquina é dele. Ela não fica na escola. Então, por exemplo, você tem, agora no final do ano, 4.150 crianças pegaram o netbook dele, com tudo que ele fez durante o ano, colocou debaixo do braço e foi embora para casa. É dele a máquina. Aí o pessoal fala, mas não é um desperdício de dinheiro, comprar o equipamento? Tá, pensa comigo. Daqui a 2 anos essa máquina vai ser atual? Não. Daqui a 2 anos eu vou conseguir trocar alguma peça dessa máquina? Se eu precisar trocar a bateria dessa máquina, daqui a 2 anos eu acho? Não acho. O que acontece com o UCA? O UCA, a máquina fica na escola. E aí daqui a 1, 2 anos você não acha mais peça para substituir nessa máquina. E aí, o que você faz? A máquina vai ficar lá obsoleta, daqui a pouquinho vai virar lixo eletrônico. Se o aluno não leva essa máquina para casa, ele vai utilizar ela todo o tempo que ela tiver de vida. Não vai ficar sendo desperdiçada no espaço escolar. Então, quando você pensar esse projeto, quando você lá no seu município, ou quando você ouvir falar no projeto, mas vai dar para a criança? Vamos dar para a criança. E detalhe, não foi antes da eleição, não, foi depois. Não foi antes da eleição, não, foi depois. Porque tem aquela história de dar antes da eleição para ganhar voto, né? E detalhe, esse prefeito nem pode se reeleger, então não tem essa desculpa, essa não cola. Então foi dado depois das eleições, fora de um processo eleitoral, justamente para evitar isso. Porque se você usa politicamente, a gente fez uma lei municipal para reger o programa, para garantir que o programa tenha continuidade. Porque se você não for contínuo, se você não tiver uma lei que garanta a continuidade do programa, daqui a pouquinho troca de secretário, e aí? Troca de prefeito, e aí? Lá se foi todo um trabalho realizado ao longo do tempo. Né? E a continuidade tem sido a diferença na tecnologia em Cascavel. No uso de tecnologia na educação, a continuidade. Por exemplo, eu estou há 6 anos no núcleo de tecnologia, quase 6 anos. Eu estou desde o secretário de educação anterior. Eu já fazia esse trabalho no secretário de educação anterior. Eu continuei com o secretário que entrou. Isso faz uma diferença muito grande. Eu dou capacitação para outros municípios da região, lá nos núcleos de tecnologia. Já aconteceu da gente ter 3 dias de capacitação. Na segunda vinha um, na terça vinha outro, e na quarta vinha outro. Então, assim, cada dia da semana era um novo coordenador do núcleo. Então, uma rotatividade é muito grande no serviço público nessas funções de coordenação. Tá? E isso dificulta o trabalho, porque um ano é uma pessoa, no outro ano é outra. Todo o trabalho que aquele primeiro fez se perde quando o outro entra. Então, por quê? Porque não há normativas, não há regras, não há clareza, não há um projeto que faça com que isso avance, que com isso vá para frente. Né, que isso continue independente de pessoas. Eu não preciso estar lá mais para esse projeto da continuidade. Outras pessoas podem continuar o projeto, porque tem uma lei que diz como vai funcionar o projeto, quando que tem que ser entregue as máquinas, para que série que serão entregas. Essa lei é bem clara. Não precisa da minha vontade ou da vontade do meu secretário ou muitas vezes da vontade do meu prefeito. Pode ser outro e ele pode continuar o projeto. Por quê? Porque está lá na lei. Tem uma lei garantindo isso. Tá? Bom, os equipamentos eles ficam armazenados dentro da sala de aula.
Então, o professor, a qualquer momento, ele pode estar usando esse equipamento com as crianças. Aí muita gente fala, mas o aluno tinha que levar o computador para casa. Existem situações em que daria. Daria, dependendo do contexto social em que a criança está, daria para levar o computador para casa, que voltaria tranquilamente no dia seguinte. Agora, vocês conhecem a realidade de vocês sabem que existem crianças, existem famílias e existem famílias. Né? Existem famílias que o aluno levaria para casa e a máquina simplesmente sumiria. Né? Um amigo, um primo, um cunhado que usa droga, levaria aquela máquina, venderia para comprar droga. Isso acontece. Então, como é que eu vou colocar na mão de uma criança de menos de 10 anos um equipamento que ele vai andar na rua, indo para casa e pode sofrer até um assalto, um roubo? Não dá, não dá. Uma máquina que vale R$700, R$600, não dá. Tá? A gente está protegendo a criança desse risco. Então, a gente tem uma fábrica de móveis escolares no nosso município, que pertence à Secretaria Municipal de Educação, e ela fabrica móveis para a gente. Exceto as carteiras dos alunos, que já são tudo modelo padrão do Ministério da Educação, os móveis, por exemplo, os armários, as mesas do professor, as mesas dos ambientes, são todos fabricados por nós mesmos. A gente compra o material e a oficina fabrica. A fábrica de móveis fabrica os móveis. Então, no caso do netbook não foi diferente. A fábrica de móveis fabricou pra gente. A gente desenhou, eles foram lá e fabricaram um armário com as divisóriazinhas, bonitinho, com espaço para colocar o cabo de energia, a fonte atrás e tudo. E o equipamento fica ali dentro, guardadinho. E aí, a hora que o professor quer utilizar, ele vai lá, abre o armário e usa o equipamento. Né? Muita gente falou assim, mas as escolas vão ser roubadas e tudo mais. De 62 escolas nossas, nós tivemos 2 arrombamentos. 2. 62 escolas, 2 arrombamentos. Num deles levaram 2 máquinas, no outro levaram umas 6 ou 7. Então, assim, de 4.155 máquinas, é uma perda plausível. Né? Pode acontecer, é plausível e não é nada que a gente não possa absorver. Então, a gente até, vários professores falaram, não, mas vão invadir a escola, vão roubar e tal, tem que botar alarme, tem que botar porteiro, tem que botar... Não, se você trazer a comunidade para dentro da escola, não tem por que isso acontecer. A comunidade tem que estar junto. O pai do aluno tem que saber que aquele computador é dele, é do filho dele. Vai estar com a etiqueta do nome do filho dele ali. Né? Como é que ele vai entrar na escola? Porque normalmente esses roubos acontecem dentro da comunidade. Não é de fora, normalmente é a própria comunidade, alguém, um usuário de droga normalmente, são desse nível. Então, a própria comunidade ajuda a cuidar da escola. Tá? Então, os equipamentos ficam armazenados nesse armário, lá dentro tem o carregador que fica ali, ele fica carregado permanentemente, e aí o professor, a qualquer momento, ele pode usar o netbook com os alunos em sala. Tá? Não há necessidade, por exemplo, dele ficar carregando para usar uma tomada, nada disso. Né? As salas são nesse formato aqui. Aqui são uma escola nossa, né? Uma escola com as mesinhas mais antigas. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um que tem umas mesinhas mais novas. E esse aqui as crianças começando nos primeiros dias a utilizar o equipamento. Tá? Olha a cara de felicidade delas, né? Primeira coisa que você consegue com um projeto desse tipo é a criança, ela quer usar. Ela quer usar o recurso. Se ela quer usar, é muito mais fácil de você impulsioná-la a fazer uma atividade educativa. Né? Fica mais fácil de você convencê-la no processo de aprendizagem. O prazer que ela sente em mexer com aquele computador vai fazer com que ela aprenda mais. Entendeu? Então, a utilização do netbook em sala de aula, ele é uma boa ferramenta para que o professor possa estar também deixando a aula dele mais prazerosa para o aluno. Né? Aí você vai perguntar para mim assim, mas das 62 escolas todo mundo usou, né? Todos os professores usaram 100% dos equipamentos. Não. Tem escola nossa que pegou o equipamento lá em maio e tirou do armário em dezembro, no dia de entregar para as crianças. Tem escola nossa que foi isso que aconteceu. E aí? Né? Todos receberam a mesma formação. Todos receberam o mesmo equipamento. Todos receberam a mesma orientação. E aí o que faltou para que essas pessoas usassem? Pode ter faltado um pouco de motivação, vontade, muitas vezes. E aí a gente não tem muito como influenciar a vontade das pessoas. Né? O máximo que você pode fazer é dar formação, é dar a orientação, é dar o apoio, é dar o suporte técnico, é dar
mas você não pode obrigar a pessoa a utilizar o equipamento. O professor ele tem a liberdade didática dele, ele pode escolher a ferramenta que ele quiser para usar na aula dele. Está lá disponível, ele usa se ele achar necessário. Vamos pegar aí, 90% das escolas usaram com frequência. Se você pegar ali, 50% usaram toda semana, no mínimo 2 vezes na semana. Então, se você parar para começar a analisar esses números, você vai perceber que o impacto foi muito bom. Foi muito bom. No mínimo, 1 vez por semana, a maioria das escolas usavam porque tem um instrutor de informática. E o instrutor de informática ia para a sala orientar sobre a máquina. Então, no mínimo, esse contato inicial teve. Tá? Então, os netbooks dispõem na própria máquina de diversas atividades educativas, quase 4.000 atividades educativas. Essas atividades elas ficam offline, não depende de internet. Tá? E essas atividades são de vários tipos. Tem atividades que são 100% livres, tem atividades que são gratuitas, mas não são livres, atividades em Flash, por exemplo. Né? Tem atividades que alguns sites, através de contato, disponibilizaram para a gente fazer o download e instalar na máquina. Por quê? A gente já usava o site. As crianças já conhecem o site onde tinha aquela atividade. Só que, como é que eu vou colocar 200 crianças na internet ao mesmo tempo na escola? Não dá. A gente entrou em contato com esses sites e explicamos, olha, o site de vocês é muito bom, a gente usa muito, as crianças continuam usando em casa, só que na escola não é possível a gente usar com todo mundo. Tem algumas atividades que você pode disponibilizar para a gente? Eles mandavam. Então, assim, se você explica a situação, e a gente divulga os sites, a gente tem os blogs das escolas, os sites das escolas, estão lá os links das atividades para o site onde elas estavam. Então, a gente procura divulgar a fonte das atividades. Só que não tem como a gente depender da internet para usar esse recurso educacional. Tá? Além do que, tem muito professor, ainda tem muito professor que não tem internet em casa. Ainda existe. E o netbook, já estando com as atividades ali, ele não depende da internet para planejar a aula dele. Está aqui o recurso. Muitos colocaram depois que ganharam o netbook. Colocaram a internet. Mas você otimiza. Tá? Então, o netbook educacional, ele abre algum leque de oportunidades para o professor trabalhar muito grande. Porque eu vou mostrar algumas coisas que tem nele para vocês. Assim, só uma característica. Aquele ali, esse espaço aqui é a associação comercial da cidade. Porque quando a gente fez esse projeto, a primeira coisa que vem é desperdício de dinheiro público, vamos usar o dinheiro para pagar salário do professor, vamos usar dinheiro para fazer isso, para construir mais escola, para construir creche. Você começa a ouvir muitas coisas. Ah, mas a prefeitura não vai contratar uma empresa para fornecer o software, não vai... E começa a se ouvir muita coisa. Eu fui lá e fiz exatamente essa apresentação que eu estou fazendo para vocês aqui, para essa associação comercial. A partir do dia dessa apresentação, de você mostrar tudo o que tem lá de recurso, abrir alguns jogos educativos, mostrar os recursos que estão disponíveis, mudou. Você vai para o convencimento da sociedade em si. Essa é uma questão que tem que tomar muito cuidado. Se você trabalha em uma prefeitura e vai implantar um projeto desse tipo, traz a sociedade para o projeto. Traz a associação comercial, mostra para eles o que é o projeto. Porque se você não mostrar para a sociedade o que é o projeto, ela vai te criticar, ela vai te bater. Né? Porque ela não entende, ela não sabe qual que é a sua realidade, ela não sabe do histórico. Tem muita gente que está nessa mesa aqui que não sabia que a gente tinha laboratório em todas as escolas. Não sabia que a gente tinha informática desde 1997 nas escolas. Não sabia que tinha um instrutor de informática em cada escola. Se ele não sabe disso, ele vai criticar. Por quê? Porque você vai enfiar um computador lá na escola que ninguém vai saber usar. E aí? Então, por isso que mostrar para a sociedade o que você tem antes de implantar um projeto desse tipo, e é uma avaliação que você tem que fazer também antes de pensar em montar um projeto desse tipo, qual que é o teu histórico de uso de tecnologia na escola? Os seus professores estão capacitados para usar tecnologia na escola? Você tem estrutura física para dar o suporte técnico que eles precisam? Tudo isso pesa na hora de você implantar o projeto. Tá? E o que vem por aí, né? Aqui eu vou falar um pouquinho, por isso que esse cara está sentado aqui no canto, tá? O Luiz Fábio, ele é o diretor de informática da Fundação de Desenvolvimento Tecnológico de Cascavel, Fundetec, tá? E ele é gerente do Laboratório de Inovação. Então, a gente, em parceria com a Fundetec agora, começamos um projeto para implantar a partir desse ano, de robótica educacional com hardware e software livre nas escolas.
E aí a gente começou a capacitação na semana passada, né, com os instrutores, alguns instrutores de informática, que vão começar a implantar esse projeto com as crianças lá, tá? Como vai funcionar esse projeto? Como eu disse, a gente vai implantar um projeto piloto em uma escola. A partir dos testes com essa escola, a gente vai estar implantando em outras escolas futuramente. Mas partindo de uma escola, e essa escola vai fazer um projeto em contraturno escolar, né? Porque ele já tem o trabalho com informática no laboratório, tem os netbooks que vão retornar esse ano, e tem agora o projeto de robótica que vai ser no contraturno escolar, no projeto Mais Educação, com recursos do governo federal. Então, é um projeto que foi bem interessante, que a escola nos procurou o ano passado para saber, dá para a gente trazer esse projeto? Dá, vamos ver onde a gente vai arrumar recurso, né? Aí fomos lá no sistema do Mais Educação e estava lá, disponível para aquela escola um recurso para implantar robótica educacional. Pronto. E aí agora a gente está começando a implantar esse projeto, e em parceria com a Fundetec, que a Fundetec adquiriu todo o material inicial para a formação, né? E agora a gente vai usar o espaço que a Fundetec tem disponível lá para fazer o fomento desse projeto. Eu vou chamar o Luiz Fábio aqui, ele vai falar um pouquinho sobre o Laboratório de Inovação, e uns 5 minutinhos só, tá, Luiz Fábio? Eu sei que você fala muito, e aí depois eu abro para alguma pergunta que o pessoal tiver. Bom dia a todos. Quero agradecer primeiramente ao Josemar por ter me convidado para vir aqui e aproveitar esse espaço aí para divulgar um pouquinho do nosso trabalho no Laboratório de Inovação, né? Como ele disse, eu sou gerente de TI da Fundetec, diretor de informática de toda a fundação e responsável pelo Laboratório de Inovação. Esse laboratório nós estamos desenvolvendo vários projetos, então temos uma grande infraestrutura aí de mais de R$1 milhão investidos, desde equipamentos para the cloud, então nós temos uma nuvem privada, até desenvolvimento robótico educacional, passando por impressão 3D, enfim. A nossa área de atuação é bem diversificada, seria uma outra palestra, né? E onde nós estamos inserindo as nossas atividades dentro do robótica educacional é justamente trazendo e dando esse apoio ao projeto escola.com, né? E tentando levar aí, auxiliar no processo, acelerar o processo de implantação em todas as escolas, né? Quem sabe, a gente estava até discutindo, né, Josemar? Quem sabe daqui 2 anos nós estaremos aqui falando de uma outra palestra só sobre robótica educacional em todas as escolas de Cascavel, ok? Então, o nosso objetivo fim é chegar nessa implantação, né? E como vocês vejam aqui, são a princípio 7 kits, nós adquirimos 7 kits da Ato Educacional, né? Que tem uma proposta em hardware livre e software livre bem interessantes. Além desses 7 kits, adquirimos 4 kits do projeto Jabuti. O Leir, inclusive, ele está aqui, foi através dele que eu conheci o projeto Jabuti, ok? Quem quiser, depois a gente pode estar explicando um pouco mais. Então, são 2 projetos de robótica um pouco diferenciados, e deste a gente pretende ver qual melhor se adequa à nossa realidade e está trabalhando desde do 4º ano e dando continuidade, né? Um dos desafios da Fundetec também é, depois do espaço, depois da formação inicial em robótica, qual é o espaço que ele vai conseguir continuar desenvolvendo no ensino médio, no ensino técnico, né? Então a ideia é que ele encontre na Fundetec, no nosso parque tecnológico, um espaço que possa estar continuando a sua atividade depois. Ok? O Luiz Fábio esqueceu de falar, tá? Mas a Fundetec, ela é uma incubadora tecnológica também, tanto presencial quanto na nuvem, né? Então, assim, quem tem projetos na área de TI, desenvolvimento de portais, alguma coisa do tipo, a Fundetec, ela tem uma incubadora a valores assim bem interessantes, né? Para quem quiser desenvolver, utilizar os serviços deles lá para desenvolvimento tecnológico, tá? Bom, eu vou abrir para perguntas aí, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa. Alguém? Teve alguma melhora assim no rendimento dos alunos com esse projeto?
ele perguntou sobre se teve alguma mudança no rendimento dos alunos, tá? Olha, a gente vai ter um resultado, a gente vai visualizar esse resultado nas notas das avaliações que aconteceram no final do ano do governo federal. Até acabar essas notas, a gente não vai ter assim um número. Mas a gente percebe uma redução nas faltas dos alunos, uma redução na indisciplina dos alunos. Então, isso a gente consegue ver nitidamente. Um interesse maior do aluno em ir para a escola estudar. Né? Então, se você percebe, se o aluno tem mais interesse em estudar, se o aluno falta menos, se o aluno é menos indisciplinado porque ele tem um recurso diferente ali para ele estudar, automaticamente o desempenho dele tende a ser melhor. Tende a ser melhor. Se o trabalho for bem feitinho com ele, ele tende a ser bem melhor. Beleza? Mais algum? Ah, tá. Cara, eu tenho várias perguntas para fazer. Pode mandar bala. Eu acho que eu vou deixar a maioria delas para depois, mas eu queria saber duas mais especificamente. Primeiro, que você falou que vocês fizeram um processo de treinamento com os professores. Nos processos que eu acompanhei, a maioria deles reclamava do processo de capacitação para a informática não incluir pontos na carreira deles para que eles pudessem acumular pontos como eles fazem com outros cursos de carreira. Nesse processo formativo que vocês fizeram, vocês contemplaram essa questão de poder acumular pontos na carreira do professor também? Ou vocês fizeram alguma outra mobilização? Essa é uma pergunta. E a segunda pergunta é: como é que vocês conseguiram doar para o aluno a máquina? Assim, burocraticamente falando, é um desafio muito grande conseguir doar para cada CPF um equipamento público. Eu sou da Secretaria de Inclusão Digital do Ministério das Comunicações, a gente tem uma experiência lá que cada telecentro que a gente vai doar é um processo burocrático violento, assim, muito longo. Tá. Na lei municipal, a gente criou uma lei municipal que regia a doação. Na própria lei é especificado isso. Os alunos que concluírem o 5º ano do ensino fundamental receberão equipamento na lei. Porque se você não tiver na lei, meu amigo, esquece. Não sai. O Tribunal de Contas vai, quando voltar as contas, vai dar BO lá para o prefeito, para o secretário de Educação. Né? Então, o processo foi na lei. Tem que ter uma lei municipal, no nosso caso, que regia isso. No caso, por exemplo, os equipamentos que o governo federal manda, que é doado para a prefeitura, a máquina pertence à prefeitura a partir daquele momento. Para ele fazer a doação seria o mesmo processo. Ele também deveria ter uma lei municipal para reger aquilo. Sem essa lei, não há essa possibilidade. A questão da elevação, nós temos no plano de carreira do professor a elevação por formação. Então, por carga horária. Como a própria secretaria que certifica isso, o curso de informática, eu não pego aquele certificado do MEC. Aquele certificado do MEC para mim não serve lá. Então, todas as capacitações que a gente faz, a gente lança no portal do MEC, gera a certificado do MEC, mas a gente não usa ele. A gente usa a nossa plataforma própria e aí sim, ela conta na pontuação. O professor ele precisa ter 80 horas de formação para cada 2 anos para elevação vertical. Esses cursos entram nessa carga horária. A carga horária do curso vale integralmente para a elevação horizontal, que a gente chama dele. Porque tem a elevação vertical, que acontece por graduação, tipo pós-graduação, mestrado, doutorado, a gente chama de elevação vertical. E a horizontal, que é mais casinhas, que a gente chama, que é a elevação por formação, por tempo de serviço, cada uma tem uma pontuação diferenciada. Então o professor ele eleva também na horizontal, os cursos servem para a elevação horizontal dele também, na carreira. Então, se ele fizer os cursos, só os cursos de informática, nos últimos anos aí foram mais de 140 horas por professor. Ele precisa de 80 só para elevar. Então, essas que sobram, ele acumula para o próximo, como vale por 5 anos o certificado, ele acumula para o próximo e aí ele consegue usar esses pontos para elevação, sim. Tá? Sem isso, você não motiva. Você não motiva. O financeiro sempre há uma motivação a mais. Né? E isso vale também. Mas essa questão da meritocracia é um problema muitas vezes. Tá. Diga, Luiz. Eu só quero parabenizar vocês, já conheço o trabalho de vocês, mas não vou perguntar nada, só vou complementar a pergunta dele. Tá? Tem uma aluna minha que a gente fez o TCC dela, sou Luiz Raul, perdão, e a proposta era avaliar se o ensino de programação, a gente utilizou o Scratch, até eu conversei com o Josemar, quando a gente estava desenvolvendo o TCC dela, ajudava ou não no rendimento escolar. A gente fez com uma turma, obviamente, então uma escala muito pequena, crianças de 10 anos. Questões de matemática, português e lógica.
melhoraram, mas os professores elogiaram principalmente a questão do compromisso do aluno em sala de aula. A gurizada estava mais tranquila em sala de aula, prestava mais atenção. Então, contribui, sim. Procura que tem. O pessoal do Code Club Brasil, eles trabalham mais nessa linha, assim. Mas pega com o Scratch, pega o projeto deles ali, que é excelente. O Code Club Brasil vai estar hoje à noite. Eles têm uma atividade hoje às 11 horas da noite aqui. Eu não sei qual palco, acho que é no Marte, que é a atividade deles hoje, 11 horas da noite. Que vai falar sobre o ensino de programação. Eu faço parte também da comunidade. Essa questão da avaliação, essa questão da concentração do aluno e tudo, da motivação dele para estudar, ela faz toda a diferença no aprendizado. Toda. O aluno querer fazer atividade, ao invés do professor ter que obrigá-lo a fazer, faz toda a diferença. Né? Também tem uma série de perguntas para fazer, mas vou fazer só uma. Você faz um processo de licitação para comprar as máquinas. Isso. No final do ano você doou as máquinas. Certo. Esse ano já começou o período letivo. Sim. Você já comprou as máquinas. Já tem um processo de licitação realizando. Realizando. Burocracia, meu amigo, burocracia. Então, quanto a essa dinâmica para o projeto caminhar, como que esse ano a entrega vai acontecer para os quartos, de propósito. Por quê? Porque daí o quarto fica 2 anos com equipamento. O ano que vem a gente só tem que comprar para o quarto que vai entrar. E aí, gradativamente. O ano passado a gente colocou para o quinto, inicialmente, porque era um projeto que já deveria ter acontecido no ano anterior. E aí os alunos estavam naquela expectativa do projeto, né? Porque aí você vai frustrar uma expectativa que o aluno tem, e isso não é bom para o futuro dele. Essa frustração de uma expectativa que era real, só que aí a gente teve que cancelar o processo licitatório para fazer comprar um novo equipamento, e tudo essa frustração que eles ficaram, ficou complicado para a gente não entregar para o quinto ano passado, que era para eles terem recebido no quarto no ano anterior. Então, a gente optou por entregar no quinto ano passado, mas esse ano provavelmente vai entregar para o quarto, e se vir recurso suficiente, a gente entrega para o quinto também. Tá? Mas a princípio vem só para o quarto esse ano, para que eles possam ficar até o final do ano que vem daí. E aí o ano que vem a gente compra para o quarto que entrar no quarto ano que vem. Beleza? Mas a gente faz registro de preço no início do ano. E um cuidado que a gente tem é a questão do censo escolar. Porque assim, não adianta eu entregar em fevereiro. Muito aluno não vai acabar o mês na escola. A gente só vai ter a certeza da quantidade de alunos no dia 31 de março, quando fecha o censo escolar. Então, não tem como eu pedir máquina agora, eu pedi 10 mil máquinas. Se eu não sei se eu vou ter 10 mil alunos. Entendeu? No dia 31 de março, fecha o censo escolar. A gente pede a quantidade de alunos que bateu naquele dia. Daquele dia em diante, quem entrar, daí a gente vai pedindo esporadicamente o que faltar. Mas daí começa a rotatividade, a gente sempre tem uma maquininha sobrando lá, porque a legislação se ele entrar, a lei é clara quanto a isso, se ele entrar depois de julho, ele não leva embora no final do ano. Se ele sair antes de outubro, ele também não leva no final do ano. Então ele tem que estar na rede antes de julho e tem que ficar no mínimo até outubro. A gente colocou em lei. Se você não colocar em lei, você não pode fazer isso. Né? Por isso que a lei tem que ser muito clara sobre as regras de como vai funcionar o projeto. Se a lei não for clara, fica difícil. Fica difícil. Mais alguma perguntinha? Eu acho que acabou o meu tempo lá, né? Falta 5. Falta 5 ainda. Dá pra tirar mais alguma dúvida se alguém tiver. Não? Então, beleza. Obrigadão por vocês que vieram. Espero que tenham gostado do projeto. Quem quiser conhecer mais sobre ele pode estar me procurando. A gente está aqui na mesa do software livre ali. Só procurar a gente ali. Ok? Obrigadão.